O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. No final do capítulo 19 de Mateus, os discípulos perguntam o que ganharão por terem deixado tudo para seguir Jesus. Ele promete que os que abrissem mão de tudo para segui-lo receberiam 100 vezes mais além da vida eterna. Certamente Deus tem uma recompensa para a fidelidade que vem depois de crer em Jesus. Afinal, como você poderá segui-lo se não crer nele? Porém, Jesus alerta que muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E no capítulo 20 ele mostra o contraste entre justiça e graça, usando uma parábola. Agora o reino dos céus é comparado a um empresário que contrata diaristas para a sua vinícola. Com os primeiros que chegam, que começam a trabalhar, digamos, às 6 da manhã, ele combina pagar uma moeda de prata, e eles concordam. Era o salário mínimo suficiente para a cesta básica de um trabalho diário. À medida que o dia passa, ele contrata outros sem combinar o valor. Diz apenas que lhes pagará o que for justo, e eles aceitam. Portanto, apenas os primeiros tinham, por assim dizer, um contrato formal determinando o valor a receber. No final do dia, o empresário começa a pagar os últimos, os que tinham sido contratados quase no fim da jornada de trabalho, e trabalharam poucos minutos, dando a estes o mesmo pagamento dos primeiros que trabalharam o dia inteiro no sol. Ninguém reclama, exceto os primeiros, os que tinham um contrato formal. Será que tinham razão? Não, não tinham. O empresário foi justo ao pagar a eles o que tinha sido combinado. E não foi injusto ao pagar aos outros o necessário para o seu sustento. Se recebessem menos, os seus filhos passariam fome. Os primeiros foram tratados com justiça, os últimos foram tratados com graça, a mesma graça que dá a cada um segundo o coração de Deus, e não segundo o merecimento do homem. E Deus tem um coração grande e cheio de compaixão. Se você não entender isso, vai achar injusto que um assassino convertido minutos antes da cadeira elétrica receba o mesmo céu de alguém que creu em Jesus quando jovem e levou uma vida de devoção a Deus. Sabe por que você acha injusto? Por se considerar melhor que o assassino. Se Deus tratar você e eu com justiça, seremos ambos condenados, já que todos somos igualmente pecadores e transgressores da lei de Deus. Até na lei dos homens, apesar da pena variar, tanto o homicida quanto o que estacionou em local proibido são transgressores da lei. Para Deus poder ser justo e misericordioso, Jesus aceitou receber na cruz o castigo pelos pecados, tanto do homicida quanto de qualquer outro que crer nele. Agora Deus pode salvar, por graça, quem crer no seu Filho Jesus. E é desse sacrifício, um tema recorrente em toda a Bíblia, que Jesus voltará a falar aos seus discípulos nos próximos 3 minutos. Visite www.3minutos.net.